É maio de 1963. Uma equipe de alpinistas americanos se divide em duas, esperando plantar a bandeira e fazer história. Um segue o caminho conhecido para o cume do Everest. O outro segue uma rota que ninguém jamais sobreviveu. Sem apoio, sem suporte de Sherpa, e quando eles pedem ajuda pelo rádio, já é tarde demais. Esta é a história da escalada mais imprudente do Everest e do homem que eles deixaram para trás. Bem-vindo ao extremo. Em 1963, a América estava perdendo a Guerra Fria em todos os aspectos que importavam para o público. Os soviéticos nos superaram no espaço, estavam ganhando a guerra de propaganda, e então havia o Everest, a montanha mais alta do mundo, e nenhum americano havia chegado ao topo. O líder da expedição, um suíço-americano chamado Norman Dierenfurth, decidiu mudar isso. Ele passou 2 anos garantindo financiamento de patrocinadores, incluindo a National Geographic. Eles queriam não só americanos, mas também fotos do Everest. Fotografias perfeitas e heróicas que mostrariam ao mundo a verdadeira superioridade americana. Então eles reuniram 19 dos melhores alpinistas do país. Mas a questão é que o grupo principal não era formado pelos alpinistas típicos. Eles eram do Wyoming, país dos cowboys, mas não eram cowboys. Eram guias de montanha, viciados em esqui e profissionais de escalada, que haviam construído uma pequena comunidade de alpinismo à sombra dos Tetons. Eles moravam em alojamentos em forma de IA, administravam lojas de esqui e passavam seus verões guiando clientes ricos até o Grand Teton. Os outros alpinistas os chamavam de Tribo Teton, e eles tinham uma reputação de serem diferentes. Norman diria mais tarde que contratá-los foi a melhor e a pior decisão que ele já tomou. Jake Breitenbach era um desses caras. Ele tinha 27 anos, recém-casado com Lou, uma mulher brilhante, formada em Harvard, e administrava uma pequena loja de esqui aos pés da montanha Snow King. Na época, ele era um dos melhores escaladores técnicos em Jackson Hole, Wyoming, mas todos que escalavam com Jake sabiam que havia algo estranho em seu relacionamento com as montanhas. Começou com o Monte Owen nos Tetons. Este era um pico que os amigos de Jake podiam praticamente subir caminhando, mas ele tentou escalá-lo 8 vezes sem sucesso. Todas as vezes, algo dava catastroficamente errado. Tempestades repentinas, queda de rochas, falha de equipamento. Outros guias brincavam que o Monte Owen tinha uma ordem de restrição contra Jake. Então, os acidentes pioraram. Em 1961, Jake guiava 3 clientes no Grand Teton quando seu cabelo subitamente ficou em pé. Antes que ele pudesse reagir, foi atingido por um raio. Não perto dele, o raio realmente o atingiu no peito. Seus clientes devem ter assistido horrorizados enquanto a eletricidade percorria seu corpo. Ele ficou sem sinais vitais por 30 segundos. Quando ele voltou, tinha marcas de queimadura, onde o raio entrou e saiu do seu corpo. Qualquer pessoa normal teria descido logo. Jake terminou a escalada. Já vivenciei uma tempestade de raios em uma montanha e não consigo imaginar continuar a subida após tal experiência. Seu amigo David Dornan uma vez disse que havia histórias onde a montanha se voltou contra ele. Agora, David não era um cara supersticioso. Apesar de ser um guia de montanha profissional, ele não conseguia se livrar da sensação de que Jake estava amaldiçoado. Em 1962, Jake estava guiando quando uma enorme rocha caiu e passou a centímetros dele. Teria matado ele instantaneamente. O cliente disse que Jake apenas ficou lá, olhando para onde a rocha havia atingido, e disse calmamente: "Está se aproximando." 3 semanas antes de partir para o Everest, Lou, esposa de Jake, implorou para ele não ir. Ela o viu sobreviver a raios, desviar de rochas caindo e de alguma forma sair ileso de acidentes que deveriam tê-lo matado. Ela conhecia a sorte dele com as montanhas e temia que um dia acabasse. Mas Jake insistiu. Essa era a oportunidade de uma vida, a primeira expedição americana ao Everest, uma chance de fazer história. O líder da expedição escolheu a dedo Jake e outros 6 alpinistas dos Tetons
porque eles eram alguns dos melhores alpinistas da América. Como ele poderia dizer não para isso? Ele tinha que ir. No início de março de 1963, a expedição americana ao Monte Everest iniciou sua jornada. A equipe que Norman Dyrenforth montou era diferente de tudo que a América já havia enviado para o Himalaia. 19 americanos apoiados por 32 Sherpas e 909 carregadores transportando 27 toneladas de equipamento. De Jackson Hole veio o grupo principal, Jake Breitenbach, Dick Pownall, Barry Bishop, Dave Dingman e Willie Unseld. De outras partes do país, vieram escaladores igualmente formidáveis, James Big Jim Whittaker, um gerente de loja imponente de 1,95 m, cuja confiança era absoluta. Tom Hornbein, um médico do Missouri. Lute Gerstead, um professor de Oregon. Cada homem foi escolhido não só pela habilidade em escalar, mas pelo caráter sob extremo estresse. O plano deles era ambicioso, além de qualquer coisa já tentada no Everest. Diferente da maioria das expedições, Norman planejou um ataque por duas rotas. A equipe principal seguiria a consagrada Rota Sul do Carvão. Enquanto isso, um grupo menor tentaria a Oeste Ridge inexplorada, uma rota considerada impossível. Ninguém havia tentado e sobrevivido. A equipe voou para Katmandu e começou a longa caminhada para o Everest. Por 2 semanas, eles caminharam pelos vales e vilas do Nepal, ganhando altitude gradualmente. Em 14 de março, eles chegaram ao Mosteiro Tangbache a 12.700 pés. Foi aqui que Jake sentou-se e escreveu uma carta para sua esposa, Lou. Nela, ele descreveu comer cabra selvagem e beber chang com famílias Sherpa. Ele falou sobre a vida despreocupada de um jovem aventureiro em um lugar exótico que poucos americanos já haviam visto. Mas então Jake escreveu algo que ainda me dá arrepios. Fomos divididos em 2 grupos, um para o Carvão Sul e outro para uma tentativa na Cordilheira Oeste. Barry e eu estamos na Cordilheira Oeste e felizes com isso. Tentar essa rota reduz nossa chance de escalar a montanha e torna muito improvável que qualquer um de nós que esteja na Cordilheira Oeste veja o cume. Contudo, não se pode desperdiçar a chance de experimentar um novo caminho. Ele fechou a carta enquanto as nuvens da tarde chegavam. Talvez não possa escrever novamente até chegar ao acampamento base. Sinto muito a sua falta. Com amor, Jake. Jake selou a carta e a entregou a um mensageiro que a levaria de volta a Katmandu. Então ele pegou sua mochila e seguiu caminhando rumo ao Everest. No dia 20 de março, a equipe estabeleceu seu acampamento base a 17.800 pés no glaciar Khumbu, um mês antes de qualquer expedição anterior. Acima deles se erguia seu primeiro grande obstáculo, a cascata de gelo Khumbu. Os alpinistas Sherpa consideram esta parte como a seção mais perigosa do Everest, e há uma razão para isso. É exatamente o que parece, uma cascata congelada de morte. Imagine blocos de gelo do tamanho de uma casa empilhados uns sobre os outros como um gigantesco jogo de Jenga, exceto que os blocos estão constantemente se movendo, rachando e desabando sem aviso prévio. Abrem-se fendas tão profundas que você não consegue ver o fundo. Torres de gelo, chamadas soroks, se inclinam em ângulos impossíveis, sustentadas pela física e pela sorte. Todo alpinista que já esteve no Everest dirá a mesma coisa. A cascata de gelo Khumbu é onde muitas pessoas morrem, bem ali naquele labirinto retorcido de gelo na base da montanha. A equipe gastou 2 dias preparando sua rota pela cascata de gelo. Ao invés de escadas de alumínio usadas atualmente, eles improvisaram com cordas, tábuas de madeira e outros materiais disponíveis. Mas finalmente, na manhã de 23 de março, foi o primeiro dia real de escalada da expedição. Condições perfeitas, céu limpo. A temperatura estava pouco abaixo de 0. Jake estava amarrado a Dick Pownall, outro guia de Wyoming. Eles seguiam uma rota marcada com bandeiras pelos Sherpas no dia anterior. Às 10h30 da manhã, eles estavam atravessando uma seção particularmente instável quando ouviram isso.
Agora, se você nunca ouviu um glaciar desabar, não é como nada mais na Terra. Começa como uma rachadura profunda, como se o próprio planeta estivesse se partindo ao meio, e então se torna um rugido estrondoso que preenche todo o Vito e o Aui. Jake tem apenas 2 segundos para ver uma torre de gelo, mais alta que uma casa de 3 andares, inclinando-se em sua direção como um arranha-céu desabando. E naquele momento ele sabe. Ele tem plena consciência do que está por vir. Não há para onde correr. E então, o que você provavelmente esperava ocorreu. A montanha levou Jake. O gelo desceu como o punho de uma criatura mitológica furiosa. Toneladas de neve e gelo comprimidos, movendo-se mais rápido que um trem de carga. Jake Breitenbach desapareceu. Um segundo ele estava lá, e no segundo seguinte ele se foi. Seus colegas cavavam freneticamente onde achavam que ele poderia estar, mas foi em vão. O nylon laranja da corda de escalada de Jake sumiu sob toneladas de escombros. Eles cavaram por 6 horas, até que suas mãos estavam cruas e sangrando, mas não havia nada. Jake estava enterrado em algum lugar, sob aquele caos de gelo e neve, vaporizado. Não tiveram escolha, senão cortar a corda e abandonar o amigo. A equipe no acampamento base realizou um serviço memorial à noite. Os Sherpas queimaram zimbro e cantaram. Os americanos permaneceram em silêncio atônito. Alpinistas relataram em seus diários que a morte de Jake na montanha parecia inevitável, como se ela finalmente cobrasse uma dívida. Eles votaram para continuar a expedição e isso, provavelmente, é exatamente o que Jake teria querido. De volta a Jackson Hole, Lou Breitenbach verificava o correio diariamente, ansioso. Ela sabia que Jake escreveria assim que possível, como sempre fazia. Mas desde que ele partiu, ela sentia que algo estava errado. Ela continuava pensando no que ele havia dito a ela 3 semanas antes de partir. Veja, Jake tinha um segredo. Ele tinha o mesmo pesadelo toda a noite antes da expedição. No sonho, ele estava enterrado no gelo, tentando se libertar. Mas toda vez que ele se aproximava da superfície, mais gelo caía sobre ele. Ele disse a ela que não achava que voltaria do Everest. Então, quando o telegrama trazendo as más notícias finalmente chegou, no fundo, Lou já sabia. O sonho de Jake se concretizou da pior maneira imaginável. Ele foi enterrado sob toneladas de gelo, como havia visto repetidamente à noite. A montanha chamava por ele há muito tempo. Foram 40 anos dolorosos antes que Lou se sentisse forte para contar essa história ao mundo. Mas a morte de Jake foi apenas o começo. Jake está enterrado sob toneladas de gelo e seus companheiros de equipe estão arrasados. Porém, a morte de Jake impactou os alpinistas de Wyoming. Transformou o luto deles em uma determinação temerária. Eles não iriam apenas escalar o Everest. Eles fariam isso da forma mais árdua, como se a montanha os desafiasse ao levar o amigo. Lembra quando eu te disse que eles queriam escalar o Everest pela Cordilheira Oeste? Aqui está algo que eu não te contei. Na época, essa era uma opção muito controversa. Na verdade, a maioria dos alpinistas achava que os esforços na Cordilheira Oeste fracassariam. A razão é clara. A Cordilheira Oeste era essencialmente uma rota de escalada mortal. Você teve todos os pesadelos comuns. 7.678 pés de montanha inexplorada acima do acampamento base, campos de neve com risco de avalanches, um corredor que canalizava rochas e uma faixa de rocha amarela aparentemente impossível de escalar. Mas, acima de tudo, eles teriam que cruzar ilegalmente para a China. Durante o auge da Guerra Fria, ser pego poderia significar levar um tiro como espião americano. Mais importante, a liderança da equipe odiava esse plano. Os escaladores da West Ridge foram negados recursos, suprimentos e até mesmo incentivo. A facção do South Col votou por manter os Sherpas para sua própria investida, pois tinham a melhor chance de fazer história. Apesar de receberem oxigênio suplementar e o líder da expedição autorizar a tentativa de cume, uma vez que estava claro que não desistiriam, eles praticamente estavam por conta própria.
Enquanto isso, o time do South Cole avançava constantemente na rota comprovada. Este foi o caminho percorrido por Hillary e Tenzin em 1953. Ainda muito perigoso, mas ao menos era um território familiar. A equipe estabeleceu metodicamente acampamentos na face de Lhasa, fixando cordas e transportando suprimentos. Até 26 de abril, eles alcançaram o South Cole a cerca de 26.900 pés, bem à frente do cronograma. Em 27 de abril, Jim Whittaker e Nguyen Ngambu partiram para a tentativa de cume. Eles estabeleceram o acampamento 6 a cerca de 28.000 pés em 30 de abril. O tempo estava perfeito. Céu limpo, vento mínimo. Tudo se alinhava para o momento da América. Na manhã de 1º de maio de 1963, Whittaker e Ngambu deixaram o acampamento às 6 horas. Passo a passo agonizante, eles subiram mais alto do que qualquer americano jamais havia estado. Às 11h30 da manhã, Jim Whittaker, com seus 6 pés e 5 polegadas, deu seus passos finais e ficou no topo do mundo. A América havia conseguido. Pela primeira vez na história, um americano estava a 29.028 pés, o ponto mais alto da Terra. Whittaker tirou uma bandeira americana de 3 por 5 pés e a fincou na neve. As estrelas e listras chicoteavam com violência nos ventos da corrente de jato. Ele e Gombu se abraçaram, trocaram tapas nas costas e anunciaram a incrível notícia para o acampamento base. Big Jim conseguiu, crepitou no rádio. Todo o acampamento base explodiu. Homens que não choravam desde crianças choraram abertamente. Eles se abraçaram, comemoraram, dançaram. A América conquistou o topo do Everest. Quando a notícia chegou aos estados, 2 dias depois, fez manchetes de primeira página em todo o país. O presidente Kennedy enviou carta congratulando a equipe. Depois de anos de vitórias soviéticas na corrida espacial, a América finalmente ganhou algo. Mas mesmo enquanto comemoravam, a equipe de Westridge, composta por profissionais de Teton, Barry Corbett, Willie Unseld, Tom Hornbein, Dick Pownell e David Ingman, continuou avançando. Nesse momento, algo mais profundo que a lógica ou a segurança os impulsionava. Eles carregavam a memória de Jake com eles e estavam determinados a honrar seu sacrifício, tentando algo extraordinário. De 16 de abril a 13 de maio, esses 5 homens transportaram manualmente quase todos os seus suprimentos pela West Ridge, respirando ar rarefeito, carregando fardos de cerca de 60 libras cada. Eles tentaram um sistema de guincho para içar equipamentos em seções íngremes, mas foi inútil em grandes altitudes. Então eles fizeram do jeito difícil, uma carga pesada de cada vez. Em 14 de maio, Willie e Tom começaram suas preparações finais. Eles estabeleceram o acampamento 4 no ombro oeste, a cerca de 25.100 pés. No dia seguinte, chegaram ao pé de um desfiladeiro íngreme e estreito, um corte abrupto na montanha. Enfim, a tragédia ocorreu. Na noite de 16 de maio, ventos com força de furacão atingiram o acampamento 4. Tom e Willie passaram uma noite aterrorizante, segurando os postes da tenda com os dedos congelados, lutando para impedir que ela se rasgasse e fosse levada pelo vento montanha abaixo. Ao amanhecer, a tenda deles estava destruída e muito do equipamento danificado ou perdido. Qualquer pessoa sã teria recuado imediatamente, mas eles não o fizeram. Eles resgataram os equipamentos intactos e prosseguiram. Até 19 de maio, o tempo se esgotava. A expedição estava próxima do fim. Desde o cume de Whittaker, em 1º de maio, nenhum outro americano alcançara o topo. O acampamento base pressionava a equipe Westridge a desistir da tentativa. Mas Norman Dyrenforth teve uma ideia. Na rota South Cole, Barry Bishop e Luke Gersted também estavam posicionados para tentar o cume, e se eles se coordenassem. O plano era, no dia 22 de maio, Bishop e Gersted tentariam o cume a partir do South Cole, enquanto Hornbein e Unseld tentariam a partir da crista oeste no mesmo dia.
Se as duas equipes fossem bem-sucedidas e se encontrassem no topo, realizariam a primeira travessia do Everest, subindo por um lado e descendo pelo outro. Era um plano audacioso. Nenhuma montanha tão alta havia sido atravessada, mas isso consolidaria o domínio americano no Everest, alcançando o topo e conquistando-o por duas rotas diferentes no mesmo dia. O plano que eles estabeleceram era basicamente uma missão impossível disfarçada de estratégia de escalada. Hornbein e Unseld estabeleceriam um acampamento para duas pessoas, a 27.250 pés, em uma saliência de apenas 18 polegadas de largura, esculpida na montanha. Basicamente, esses caras iriam dormir em uma prateleira de gelo pouco mais larga que seus corpos, suspensa sobre uma queda de 10.000 pés em uma altitude onde seu cérebro mal consegue funcionar. A partir daí, eles fariam uma única investida até o cume, depois desceriam pela Rota do Carvão Sul. Não havia plano B. Sem atravessar a montanha, faltariam suprimentos para recuar pela Cordilheira Oeste. Era atingir o cume ou morrer. No dia 21 de maio, 5 Sherpas auxiliaram Tom e Willie a alcançar seu acampamento final. Os Sherpas, montanheses resistentes, acostumados a ver alpinistas, se despediram como em um funeral. Eles conheciam as probabilidades. Naquela noite, a 27.250 pés, Tom e Willie comeram uma ração para 4 pessoas de sopa de frango e arroz. Eles carregavam carboidratos para o que seria provavelmente o dia mais desafiador de suas vidas. Cada caloria era preciosa. Eles mal dormiram. Como poderia? Você está deitado em um acampamento a 20.000 pés de altura, respirando um ar tão rarefeito que parece estar se afogando, e sabendo que em algumas horas você fará história ou morrerá tentando. Eles acordaram às 4 da manhã no dia 22 de maio. O tempo estava perfeito, céu limpo, vento mínimo. Essas eram as condições pelas quais eles estavam orando. Equipados com crampons, espinhos de metal que se fixam no gelo, eles partiram do acampamento, antes das 7 da manhã, unidos por cordas, rumo a uma jornada sem volta ao desconhecido. Ao meio-dia, eles chegaram aos picos da montanha, mas estavam totalmente perdidos, o que não surpreende. A 28.000 pés, seus cérebros estão privados de oxigênio em um terreno nunca antes visto por humanos. Eles não conseguiam descobrir qual caminho levava ao cume, então fizeram algo que seria impensável hoje. Eles contataram o acampamento base por rádio e pediram orientações. Embora isso pareça engraçado, mostra o quão perdidos eles estavam e não havia guia para resgatá-los aqui. Se não alcançassem o cume, a morte era inevitável. Conforme o dia avançava, Willie e Tom ficavam cada vez mais desesperados. Eles escalavam muito mais lentamente que o previsto, pois a rota era mais difícil do que imaginavam. A rocha estava solta e perigosa. O oxigênio deles estava acabando. O pior era que a luz do dia estava acabando. Por horas e horas, eles continuaram a subir até que, às 6h15 da tarde, muito tarde, para estar no topo do Everest, eles finalmente o viram. A bandeira americana esvoaçando ao vento contra um céu escurecendo. Eles conseguiram. Eles alcançaram o cume da montanha mais alta do mundo através da crista oeste do Everest, algo que a maioria dos especialistas achava impossível. Foi, francamente, uma das maiores proezas do montanhismo na época. Mas é aqui que a história deles se torna ainda mais incrível e aterrorizante. Lembra do plano? As equipes chegariam ao cume em 22 de maio, se encontrariam lá e desceriam juntas. Era um bom plano, um plano sólido e estava prestes a ser testado da pior maneira possível. Bishop e Gersted chegaram ao cume pontualmente às 15h30. Eles plantaram uma bandeira, tiraram fotos, comemoraram e esperaram. Eles aguardaram por 45 minutos, vasculhando a crista oeste em busca de qualquer sinal de Tom e Willie. Nada. O sol estava ficando mais baixo. Eles tiveram que iniciar a descida. Enquanto isso,
Tom e Willie ainda lutavam para alcançar a crista oeste, muito atrasados. Ao tropeçarem no cume, às 18h15, estavam exaustos, porém eufóricos. Fizeram o impossível. Eles viram a bandeira de Bishop e Gurstead e sabiam que a primeira parte do plano havia funcionado. Agora para a segunda parte. Descendo pela rota South Cole, uma rota que nunca haviam visto antes, no escuro, com quase nenhum oxigênio restante. O fato é que Tom e Willie não estavam preocupados. O plano tinha uma rede de segurança. Se as equipes não se encontrassem no cume, os alpinistas do acampamento 6 subiriam com luzes e oxigênio extra para guiar a equipe de Westridge na descida. Tudo estava organizado. O que poderia dar errado? Eles começaram a descer do cume por volta das 18h35. Em minutos, o oxigênio do Willie acabou completamente. O sol se punha despreocupado, tingindo o Himalaia de vermelho sangue antes de mergulhá-lo na escuridão. Ainda assim, eles não estavam preocupados. Eles tropeçavam em terreno desconhecido enquanto a escuridão crescia ao redor, mas não estavam preocupados. Por volta das 7h30 da noite, eles alcançaram o cume sul, a cerca de 28.700 pés, mas enquanto desciam em rapel, no crescente breu, a ansiedade começava a aumentar lentamente. Eles chegaram longe e não encontraram ninguém. Foi neste momento que os dois alpinistas começaram a entender devagar. Algo deu errado. Onde está a equipe de apoio e os outros alpinistas que deveriam ajudá-los a descer? Assustado e confuso, Willie ligou sua lanterna de cabeça pela última vez, provavelmente só para olhar seus arredores na escuridão crescente. Naquele instante, ele viu algo que acelerou seu coração. Pegadas iluminadas na neve adiante. Graças a Deus. Pegadas, ele pensou. Pegadas significavam segurança. As pegadas indicavam que não estavam sozinhos, ainda poderiam sobreviver àquele pesadelo. Então Tom e Willie começaram a seguir as pegadas, movendo-se o mais rápido que seus corpos machucados permitiam. Eles começaram a gritar na escuridão, esperando que alguém, qualquer um, os ouvisse e os guiasse para baixo. Foi quando eles ouviram vozes gritando de volta, mas as vozes não vinham de baixo no acampamento. Elas vinham de algum lugar na crista abaixo. Descobriu-se que as vozes pertenciam a Bishop e Gurstead. Isso não fazia sentido. Bishop e Gurstead chegaram ao topo horas antes. Eles deveriam estar no acampamento 6, com bebidas quentes e oxigênio extra. Porém, eles permaneciam na montanha. Eis o que deu terrivelmente errado. Após alcançar o cume, o corpo de Bishop começou a falhar. 14 horas de escalada o levaram além do seu limite. Ele continuava desmaiando, perdendo a consciência enquanto caminhava. Gurstead estava praticamente arrastando-o montanha abaixo com ele. Embora devessem ter retornado ao acampamento horas atrás, a escuridão os prendeu na crista. Por volta das 21h30, os 4 homens se encontraram na escuridão. Bishop estava semiconsciente. Apenas Tom tinha oxigênio restante devido a uma falha anterior em seu regulador. E eles ainda estavam a horas de segurança. Foi neste momento que atingiu Tom e Willie. O plano desmoronou por completo. Não haveria ajuda do acampamento 6, não porque não havia ninguém lá, mas como eles poderiam escalar e na escuridão total para encontrar 4 alpinistas perdidos. Agora, todos os 4 americanos estão abandonados na zona da morte. Sem abrigo, quase sem oxigênio, e está a 28.000 pés de altura, onde a temperatura é de 18 graus negativos. Tom deu pílulas de energia para Bishop e Gurstead, esperando mantê-los alertas enquanto os 4 alpinistas reunidos tentavam descer cuidadosamente como uma equipe, mas isso não mudou nada. Às 12h30 da manhã, eles quase não tinham progredido. Eles estavam exaustos, cometendo erros perigosos no escuro, e Bishop seguia desmaiando. O que se seguiu foi o mais próximo de um pacto de morte que você já ouviu. Após deliberar por um momento, todos os 4 alpinistas decidiram sentar-se em uma saliência, descansar e, basicamente,
passar a noite completamente expostos a 28 mil pés. Para colocar em perspectiva, uma noite exposto a essa altitude deveria ter matado os 4. Simples assim. O frio caiu para 18 graus Fahrenheit negativos, mas a montanha deu-lhes um presente que salvou suas vidas. O vento permaneceu calmo. Se houvesse até uma brisa moderada, o frio do vento os mataria em minutos. Eles se agruparam, revezando-se para manter uns aos outros acordados, porque se você adormecer naquela altitude, há uma boa chance de você não acordar. Seus pés congelavam dentro das botas. Cada minuto que passava era um minuto mais próximo da morte. Eu nem consigo imaginar a força mental necessária para sobreviver àquela noite. Esses homens estavam lutando contra hipotermia, hipóxia e exaustão, enquanto se agarravam a uma montanha que estava tentando matá-los. E eles fizeram isso por horas, durante a noite mais longa de suas vidas. Felizmente, às 4 da manhã, o primeiro sinal de luz apareceu no horizonte leste. Eles haviam sobrevivido à noite que deveria ter sido impossível de sobreviver. Mas quando tentaram se levantar, o dano se tornou claro. Bishop não sentia os pés de forma alguma. Os dedos dos pés de Willie estavam brancos e duros. Os 4 homens se moviam como se tivessem envelhecido décadas de um dia para o outro. No dia seguinte, os alpinistas de apoio no acampamento 6 subiram com oxigênio de emergência para encontrá-los. Eles esperavam encontrar 4 cadáveres. Contudo, encontraram 4 sobreviventes que realizaram o que os médicos julgavam impossível, sobrevivendo uma noite desprotegida na zona da morte. O preço seria revelado nos próximos dias. Barry Bishop perderia todos os 10 dedos dos pés e partes de 2 dedos. Willie Anseld perderia 9 dedos dos pés. Isso mostra o tipo de pessoa que ele era. Ele realmente os preservou em um pote e os mostrava para seus alunos em casa. 19 dedos entre eles. Esse foi o custo de fazer história. Mas eles haviam feito algo incrível. Ele havia completado a primeira travessia do Monte Everest, escalando a impossível Cordilheira Oeste e descendo pela rota padrão. Foi uma conquista de montanhismo que redefiniu o que era possível no mundo vertical. A coragem de Jake em continuar escalando, apesar do seu histórico de azar, e a determinação de seus colegas em honrar sua memória, escolhendo o caminho mais difícil, me lembra o quão heróicos os humanos podem ser. A sombra de Jake permaneceu na geleira. Cada mordida de crampon que a equipe deu acima da cascata de gelo ecoou seu último aviso não dito. Ainda assim, eles continuaram, traçando uma linha entre coragem e tragédia tão fina que poderia ter sido uma corda de escalada, desgastada até um único fio. Então, quando você se perguntar por que eles continuaram escalando após a montanha cobrar seu preço, lembre-se disso. A grandeza é quase sempre comprada a crédito, e o Everest envia a conta em vidas, membros e lenda. Chame isso de imprudente ou heróico. Ainda assim, o cume permanece, desafiando-nos a decidir o que estamos dispostos a arriscar por uma chance na imortalidade. Valeu por assistir, até a próxima. Seja audacioso e viva com coragem.